Bom dia, pessoal. Aqui quem está falando é Jair na Lata e eu vim aqui falar sobre o juiz de garantia. O juiz de garantia que está no pacote anticrime do Sérgio Moro. Lembrando que nesse pacote anticrime também está lá o excludente de ilicitude, que ainda não terminou. Ele pode ser aprovado. Lembrando que o excludente de ilicitude dá permissão para que as forças do governo, as forças de justiça, matem. Matem quem? O negro, o pobre branco, o favelado. Tá? E, logicamente, é o irmão gêmeos, o auto de resistência lá do regime militar. Mas eu estou aqui para falar sobre o juiz de garantia, que está sendo muito falado, que está sendo questionado, debatido e defendido por alguns. O Bolsonaro, né, que todo mundo sabe da sua incapacidade intelectual, simplesmente avalizou o juiz de garantia. Por quê? Eu vou falar lá no final. Aí vocês vão ter que aguardar o desenrolar aqui do vídeo. Eu vou explicar por que o Bolsonaro apoiou o juiz de garantia e por que o juiz de garantia está no pacotão anticrime do Moro e o Moro defendeu e agora faz um charminho, um teatro falando que não queria isso. Mentira. Peça de teatro da pior qualidade. Você está me entendendo? O negócio é complicado, mas eu vou ler para vocês aqui. Juiz de garantia é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos fundamentais. Então, tem um processo, o juiz de garantia vai acompanhar aquele processo ali e depois esse juiz de garantia vai passar para outro juiz. Meu Deus do céu, se um juiz não está dando conta, a nossa justiça brasileira, todo mundo sabe que ela é classista, partidária e racista. Eu falo como cidadão negro, falo, assino embaixo. A justiça brasileira ela é racista, preconceituosa, partidária. Se ela já sofre de letargia, tendo um juiz, imagine tendo dois no mesmo processo. Isso é um crime. O judiciário consome bilhões do erário público. Então, mais uma decisão insana, tanto do Bolsonaro como do Moro. Não acredite que o Moro não queria isso. Ele queria porque estava no pacote de crime dele. Como o cara formula uma coisa, escreve, defende e depois fala que não quer. Para com isso. Não somos idiotas. Não somos bolsomínios. Essa turma que agora está aí quieta, com a boca fechada, por quê? Estão com vergonha. Eles têm vergonha de botar a cara para bater depois de tantas falácias, de tantos fake news, de tanto fake que foi soltado. Continuando no juiz de garantia. Lembrando, ele assegura a garantia do processo. Ele vai pegar, vai ler o processo, vai acompanhar e depois vai passar para o juiz. Colocamos juiz 1, juiz 2. Ele é o juiz número 1, que vai passar para o segundo depois, que vai dar fim ao processo. Lembrando, o Moro agora é contra, mas ele que formulou, tá? Foi ele que escreveu. O Bolsonaro simplesmente viu ali uma saída para quem? No final do vídeo você vai saber. Calma, calma para você saber como esse povo é. Dando continuidade. O juiz de garantia, logicamente, foi formulado pelo Moro com um séquito de políticos canalhas que avalizaram isso. Que vai ser bom para eles também. Vocês vão saber no final do vídeo por quê. Lembrando aqui, o juiz de garantia ele vai imitar a Lei Fleury. É uma lei, a Lei 5941 de 1973. Essa Lei 5.941 de 1973 é do regime militar do governo Médici. A famosa Lei Fleury ela foi criada para proteger o próprio Sérgio Fleury, que era um dos comandantes do Esquadrão da Morte do DOPS, do período do regime militar, que matou centenas, milhares de pessoas. Então, continuando, vocês poderem focalizar. O juiz de garantia, na verdade, ele vai fazer a primeira parte do processo. E ele vai estudando as apresentações, para depois ele vai repassar para o juiz, que vai dar fim ao processo. Olha só o que vai dar isso. A justiça brasileira já é cara. Isso vai aumentar os custos.
E quem vai pagar? O povo que está precisando de saúde, educação, está precisando de infraestrutura, está precisando de saneamento básico. Mais uma maneira do erário público ser desviado por esses caras. Vamos lá. O juiz de garantia ele vai acompanhar as fases do processo. Ele vai atuar somente na investigação criminal. Após a apresentação, outro juiz tomará conta do caso. Esta lei deixará lacunas no meio jurídico. Isso é uma verdade. Ela vai deixar lacunas no meio jurídico, porque vai haver contestação. Aí o segundo juiz vai mandar para o primeiro de novo. Esse primeiro depois manda para o segundo depois manda para o primeiro. Olha só que confusão que vai dar. Você já tem primeira, segunda, terceira, quarta instância. Então, o julgamento de prisão de segunda instância só está acontecendo por causa do Lula, porque se não tivesse o Lula nisso aí, nem ia acontecer nada, ia continuar a mesma bagunça do jeito que está. Você está me entendendo? Mas é muito mais fácil você julgar os pés descalços, que é pobre, negro, favelado. Você chega lá e taca a Constituição nele. O juiz se sente até revigorado quando ele dá 15, 20 anos, 30 anos para um pobre, principalmente para um negro, principalmente para um pobre branco. Eles ficam alegres com isso. Agora, quando é rico, quando é julgamento pesado de segunda instância, quem chega lá tem um poder aquisitivo maior, bons advogados para poder proteger, o cara consegue protelar todo o processo. Você imagina com 2 juízes num caso. Se um já faz uma porção de porcariada, você imagine 2. Vamos continuar. Juiz de garantias. Bem citado no jornal O Globo, bem citado na mídia, bem citado no Brasil 247. E no interior, como vai funcionar? Nas pequenas e médias cidades do interior. Como isso vai funcionar? Se a justiça já caduca em Brasília, que está lá o Supremo, STJ, você imagine no interior. As pessoas fazem as leis, as pessoas reformulam, mas elas não pensam nas consequências. É igual o economista que só vive entre CBN, Rádio Globo, Fiesp, Febraban, Federação das Multinacionais e Brasília, gabinete do Sérgio Guedes. Esse cara não sabe nada de economia brasileira, ele não vai visitar o camelô, ele não vai visitar o clube das zonas de casa, ele não vai andar pela rua, ele não vai no supermercado, ele não vai no mercadinho de bairro, ele não vai numa birosca. Entendeu? Então, rapaz, você toma uma decisão como essa, que vai aumentar os gastos do judiciário que já extrapolou, juiz ganhando 100 mil, 70 mil, 50 mil para não fazer nada. E os processos, todos os processos brasileiros numa maior letargia. O único processo no Brasil que andou de uma maneira célere foi o do Lula. Por isso que eu falo, já aí na lata. Eu gostaria que todo o processo fosse igual ao processo do Lula. Mas, vamos abrir aspas, que os juízes leiam o processo. Porque o TRF4 não leu nada. Um dos juízes lá dos 3 que julgou Lula não leu o processo. Como a substituta do Moro não leu, colou. Você está vendo? Eu já citei 2 erros crassos da justiça brasileira. E eles querem inventar essa figura do juiz de garantia. Quem que é o maior interessado? O senhor Bolsonaro. Já começou uma verdadeira revolução no meio jurídico brasileiro. Porque é uma vergonha. A justiça brasileira é caduca, vários processos aí no arquivo, e eles ainda querem criar mais um empecilho para que essa justiça que já está, vá parar. Com isso, a justiça brasileira para, vai viver de recurso. Para quem tem dinheiro. O pobre não. O pobre é cadeia. O Moro quer construir mais 10 presídios, porque não tem interesse em investir no ser humano, não tem interesse em investir na onde? Na educação. Não tem interesse em quê? Aumentar o salário mínimo para essas pessoas terem dignidade. Pagar um salário mínimo para a criança poder estudar, porque filho de juiz ganha muito dinheiro para estudar. E se vai fazer doutorado também ganha. Olha as garantias que a família de juiz tem, dos políticos tem.
O pobre, com 100, 120 de bolsa escola, ainda é criticado por aqueles pobres que são sem vergonha e invejosos. Tem que falar mesmo. A verdade dói. Continuando. Balbúrdia jurídica. Vai virar uma balbúrdia jurídica. Já tá. Um lado defende, outro lado mete o pau. Agora, gente, já expliquei aqui o juiz de garantia, o que ele é. Ele é o primeiro a analisar o processo. Depois ele repassa para outro juiz. Agora, eu vou aqui numa frase do Miguel Reale Júnior. É aquele mesmo do processo da Dilma, que apoiou tudo isso que está aí e que virou o Brasil. Vamos ver o que ele falou. Por que Bolsonaro apoia o juiz de garantia? Isso foi uma pergunta que eu coloquei. Agora eu vou à fase, o que ele acha, o que o Miguel Reale Júnior acha. O juiz de Itabaiana será impedido de julgar o filho do Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro, acusado de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Vocês mataram por que o Bolsonaro aceitou de uma maneira séria o juiz de garantia? Esse juiz de Itabaiana está no calcanhar de Aquiles, o filho do Bolsonaro. O Bolsonaro, na verdade, ele vai tirar o filho dele da mão desse juiz. Como o Moro não tem controle sobre o Ministério Público do Rio e eles estão avançando com as investigações em cima do Queiroz e de toda a escumalha da milícia carioca atrelada à família do Bolsonaro, junto com o Ministério Público e parte da Polícia Federal, que é insubordinada do Moro. Eles não estão acompanhando o que o Moro quer, não. E nem o Moro tem vergonha na cara de descer lá e destituir alguém. Eles estão mandando ver, tanto é que o antigo COAF vai continuar investigando remessa, transações de dinheiro que eles conseguiram barrerar por um tempo, agora voltou tudo. Essa frase do Reale Júnior aqui é uma frase muito importante. Com a promulgação do juiz de garantia, o Bolsonaro tira da mão desse juiz as investigações do filho dele, até mesmo do julgamento. Então ele vai trazer uma instância que vai privilegiar ele, com certeza. Ele usará o seu vassalo, que é o Moro, para tentar impedir ou que esse processo dê sequência. Então, tanto o Moro quanto o Bolsonaro estão juntos nisso aqui. Quem escreveu sobre o juiz de garantia foi o Sérgio Moro no pacotão anticrime. Hoje ele é contra. O Bolsonaro é a favor. O Bolsonaro é a favor porque ele vai tirar o filho dele da garra de um verdadeiro juiz. Porque o cara tá com a faca na boca para poder pegar o filho dele. E ele não tem acesso ao cara. O cara é concursado. E o Moro vem com esse sofisma, com esse argumento chulo, falso, falando que é contra. Mentira. Fake news. Não acredita nisso. O Moro apoia essa vergonha. Porque essa vergonha vai salvar o filho, os filhos e o próprio Bolsonaro daqui a uns tempos, quando ele sair da presidência, que ele for julgado pelos crimes que ele cometeu, das garras de juízes, que não seja, que não come no mesmo coxo que eles. Então, para a gente não fazer papel de besta, pensa no seguinte: o Bolsonaro é o presidente do Brasil, o Sérgio Moro é o ministro da Justiça. O Sérgio Moro trabalhou durante todo esse período para o Bolsonaro, por baixo do pano, para poder o quê? Prender o presidente Lula e fazer com que ele não candidatasse à presidência da República. Sejamos burros, porque o burro não é burro, porque o burro não cai no penhasco. Você me chama de burro, eu até gosto. Sejamos cavalo, porque o cavalo se joga no penhasco junto com o seu cavaleiro. O Moro teria condições e caráter para poder contestar o Bolsonaro, sabendo que essa lei vai favorecer seu filho? Não. Isso foi um teatro armado. E a mídia, CBN, Globo, SBT, Record, Bandeirantes, tudo soltou isso aí nos seus telejornais. Achando que o povo é bobo, achando que o povo é idiota. Eu estou aqui para desmascarar. Tanto o Moro como o Bolsonaro apoiou isso porque vai salvar o filho de quem?
do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. E viva a rachadinha, e viva as laranjas, e viva as milícias carioca, e viva os votos. Porque foi aí que mataram a Marielle. A Marielle seria senadora pelo Rio de Janeiro. Mas só que da Marielle nasceram 3 novas sementes que ganharam a eleição e vão chegar lá em cima. E que o povo carioca tenha vergonha na cara. Que limpe o Rio de Janeiro de Witzel, de família Bolsonaro, nas próximas eleições. Esse é um compromisso que o povo do Rio de Janeiro tem que ter. Mas tome cuidado. O estado da Guanabara existe, tá? Olha os discursos do Witzel. Tá aqui, ó. Está nas principais mídias do Brasil. Você pode procurar como fonte nas principais mídias do Brasil. O Globo, Folha de São Paulo, Estado de Minas, Tribuna de Minas, Brasil 247, tá entendendo? O Cafezinho, você tá entendendo? E outras mídias aí, pelo Brasil afora. Tá lá em todos. Juiz de garantia. Juiz de garantia para garantir a impunidade do filho do Bolsonaro. Um bom dia. Jair na lata.